Fala, gente, tudo bem? Se vocês estão desesperados no seu cálculo um, eu vou trazer para você aqui uma maneira muito rápida e muito simples de você conseguir entender o caminho entre as matérias de matemática do ensino médio até o cálculo um ali no comecinho, certo? Porque é o momento que a gente está aqui agora resolvendo esse livro lindo que é chamado de James Stewart. E se você está na faculdade, você odeia esse livro, eu tenho quase certeza disso, certo? Mas fique comigo aqui, que eu vou mostrar para vocês vários processos que tem dentro do livro que faz você absorver esse cálculo de uma forma aí mais consciente e entender o que ele está cobrando, tá? Porque às vezes quando a gente não entende o que o cara está cobrando, a gente não consegue responder. E um extra que eu vou dar para vocês aqui, são dois extras, na verdade, né? O primeiro eu vou mostrar aqui agora, já tá? O primeiro eu vou mostrar agora, que é usando o chat GPT, que eu usei ele para mostrar os gráficos, né? Então, se você não tem calculadora hoje em dia, o recurso muito bom é o chat GPT. Você pode pedir para ele te apresentar os gráficos em HTML, que também é um assunto da faculdade, hein? Eu tenho certeza que se você fez física computacional ou fez as matérias de programação, você aprendeu o HTML e o chat hoje em dia te ajuda a corrigir isso, né? Bom, mas vamos lá, que aqui a nossa aula é de cálculo, tá? Eu vou responder com vocês a questão 5, a questão 2 eu não vou responder, era para eu ter tirado daqui, tá? Ah, tá? Eu vou responder somente a questão 5 e a questão 5 é uma questão muito, ela faz essa conexão do ensino médio com a faculdade, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, a questão 5 ela é dividida em três partes, tá? Eu coloquei duas partes aqui, mas elas são três partes, a letra A e a letra B, e na letra C é uma junção das duas. Vamos ler junto aqui, depois a gente pega e conversa um pouquinho sobre isso, ó. Na letra A fala o seguinte: encontre uma equação para a família de funções lineares, x elevado a um, né? Linear em linha elevado a um, com a inclinação 2, né? Então, o que multiplica o x é o 2, que é a tal da inclinação. Essa daqui é a parte importantíssima. Ele já está mostrando isso para você, então a sua inteligência já começa a absorver esse negócio de inclinação, tá? Esboçar vários gráficos para a mesma inclinação. Por que isso, né? Ali, ó, esboce o gráfico de vários membros dessa família. Então aqui, ó, quando eu for substituindo, né, uma função linear, ela vai ter a característica ax mais b, tudo bem? Pode ser isso. Então, o x é elevado a um, eu coloquei o 1 lá em cima, não precisaria. Então, o que vai mudar a família aqui vai ser o bzinho. Sim, isso daqui é um assunto que a gente aprende no ensino médio, né? Mas, professor, por que você falou que isso tem a ver com o caminho do ensino médio até a faculdade? Porque ele já começa, ele quer que você esboce gráficos e trate essas funções agora de acordo com a inclinação, tá? E depois ele faz o contrário. E depois ele te dá ali, ó, o x e o y, você não sabe a inclinação, mas ele tem que passar por aquele ponto ali. Tudo bem? E depois no final, na letra C, né? Eu acabei não colocando ela aqui, mas a letra C ele vai falar assim, ó: existe um gráfico que tem a inclinação 2 e que passa pelo ponto F2 igual a 1, F de x igual a 2, não, peraí. F, onde o x é 2, que dá 1, né? Então seria o y igual a 1. Então, existe uma família onde eles se tem uma intersecção aí, ou mais de uma equação, né, uma função. Vamos dar uma olhada nisso então. Para resolver essa questão, você pode pegar e tratar dela do jeito que eu coloquei aqui, né? Tratar então que existe um f de x, esse f de x ele é igual a y, tá? Então se trata de y, que ele vai ser ax mais b. Beleza, gente? Tá, isso aqui é um dos assuntos que tem no ensino médio e também na faculdade, para a função mais básica de todas, né? E aí, então, como ele já te deu a inclinação, ele te deu o valor de A. Então, esse valor é fixo. Quais são os outros valores que eu vou acabar modificando aqui, gente? Dá uma olhada aqui, ó. Então, eu vou acabar mudando sempre, né, os valores de B, de Y e de X. E de X, né? Mas se eu fixar os valores aqui de Y e de X, se eu fixar esses valores, acontece uma coisa muito curiosa. Eles dependem apenas de B. É como assim fixar? É comparar assim, ó. No, pro Y igual a 1, X igual a 1, qual que dá o B? Pro Y igual a 2, o X igual a 2, qual que dá o B? Certo? Ou ficar modificando o B para encontrar esses dois aqui. Tá bom? É uma coisa que a gente consegue fazer também. Beleza? E para ajudar a resolver vocês aqui, né? Vamos voltar um pouquinho aqui só. Como é que vocês esboçariam as famílias dessa função, então, gente? Vocês esboçariam a família dessa função, mostrando todas as funções que possuem inclinação
2, porque ó, ela vai cortar o B, gente, é onde corta o eixo Y, né? O eixo Y é a função. Então, coloquei ele aqui, ó. Deveria ter mudado de cor, vou colocar ele de vermelho, várias inclinaçõezinhas. Então, quando ele tem a mesma inclinação, ele pertence à mesma família com a inclinação 2, tá bom? No outro é a mesma família em relação ao ponto que está ali. Tá? Então, toda vez que ele muda o B, ó, ele corta o Y em outros lugares, certo? Mas ele mudou quem? Ele mudou o B. O B, então, foi subindo, né? Ele foi acrescentando aí os valores de x, de 2x e modificando o y, então. Tá? E aí eu pedi para o chat responder essa pergunta para vocês, para mim, para a gente. E adivinha o que ele fez? Vamos dar uma olhada no que ele fez aqui. Ó. Pedi para ele, tá? Primeiro ele fez errado, ele equivocou. Eu falei assim, funções lineares com a inclinação 2, né? Aí depois eu peguei lá e eu percebi que isso era um problema de tradução. Quando vocês usarem o chat na parte de cálculo, dá uma olhada na parte de tradução lá. Daí eu percebi que ele falou, cara, ele errou na hora de entender a minha pergunta. Tá? Então dá uma olhada nisso. E aí eu pedi para ele, falei, tá errado isso daqui, por causa que eles deveriam ter a mesma inclinação, não passar pelo mesmo ponto, né? Então ele meio que queria me enganar, olha que coisa doida. Mais ou menos como você faz quando está querendo resolver a prova de cálculo e você não sabe o assunto, você meio que quer enganar o professor. Então ele meio que deu uma resposta, mas não é o que deveria estar ali, né? Então aqui, ó, as inclinações, então, ou seja, vai existir várias retas paralelas, né? E se você já fez o ensino médio, com certeza fez, o ensino básico, você sabe que essas retas são retas concorrentes, elas estão passando pelo mesmo ponto, então não são retas paralelas. Aí então eu voltei no chat, falei, chat, tá errado esse negócio aí, né? Você não consegue resolver o livro de cálculo, não, então não é só a gente que não consegue resolver, o chat também não consegue. E aí então fui dando mais informações para ele e ele conseguiu responder para mim depois que eu falei que a inclinação é uma outra coisa, certo? A inclinação aqui, ó, a inclinação é as retas passando com a mesma inclinação. Se fosse uma rampa, seria uma rampa em cima da outra, né? Com retas paralelas. Tá? Vou mostrar para vocês onde fica o zero e o zero aqui, só para a gente ter uma conversa sobre isso. Ó. O zero e o zero fica aqui, ó, bem no ponto. Opa, não apareceu lá embaixo ainda. Deixa eu tirar aqui, né? Fica melhor se eu tirar. Enxergarem melhor. Deu? Ficou melhor? Ficou, né? Então vamos lá. Aqui, ó, o zero e o zero fica aqui. Por que é interessante falar do zero e do zero? Porque é dali que saem os eixos coordenados, né? Então existe aqui, nesse ponto aqui, o valor do x igual a zero. Quando o x é igual a zero, conhecido como eixo y. E também tem o valor do y igual a zero, que é conhecido como eixo x. E agora, se vocês notarem, ó, toda vez que eu mudo o valor do b, eu corto o eixo em outros lugares, né? Eu corto o eixo y, que é esse daqui, eixo y, vamos colocar aqui escrito. Tá falhando, gente. E aqui é o eixo X. Ficou esquisito aquele Y, hein? Mas eu vou deixar assim mesmo. Tá? Que a ideia aqui é a gente interpretar as retas, né? E aí, então, ele ficou tão bom, o chat ficou tão bom, ele conseguiu me apresentar isso de um jeito tão bom, que agora eu consigo tirar e colocar as funções aqui para vocês verem, tá vendo? Se eu clicar em cima da função, a função ela desaparece. Ó. Ou, se eu clicar e ela retirar aqui, ela acaba aparecendo. Então, essas são as famílias das funções que têm inclinação 2. Ou seja, o coeficiente A, o coeficiente de inclinação, né? Ele é 2. Se você abrir o livro do cálculo, né, ele não usa o A como coeficiente de inclinação, ele usa a letra M. Então, o M é o coeficiente de inclinação. E por que ele é tão importante nesse momento? Gente, porque esse M aqui, lá no futuro, ele vai ser a sua derivada. Beleza? Já anota aí, então, tá? Conhecimento mais importante de cálculo 1 está no capítulo 2. Está no capítulo 1.2, que é quando ele começa a falar sobre a inclinação das retas. Então agora você vai começar a esboçar isso e meio que compreender o que é a inclinação. Para quê? Para que lá no futuro você consiga fazer isso para calcular a derivada. Beleza? Então, ax mais m ou ax mais b ou mx mais n. Tá bom? A gente pode usar isso nesse formato aí, não tem problema nenhum. E é o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai responder a letra B. Então, na letra A não foi bem tranquilo. Como é que bastava eu mudar ali para achar as famílias das funções? Olha que legal.
bastava eu trocar o B, né? Então aqui ele me deu vários Bs. Vamos dar uma trabalhada nisso aqui, ó, observado um pouquinho nisso. Se eu tirar aqui o. Vocês estão vendo a legenda, né, gente? Esse azulzinho claro aqui, ó, se eu clicar nele, ele some, né? Então ele sumiu ali, tá vendo? Então são as funções. Quanto mais negativo o B, ó, mais para baixo é, né? Isso acontece porque ele vai mais para frente. Isso é muito doido. Como é que ele vai mais para frente? Ele vai mais para direita. Tá? Então, aí, e se for positivo, né? Se for positivo, nesse caso aqui, ó, a função vai mais para a esquerda. Tá? Então, ele dá essa quantidade de deslocamento para a esquerda, tá? E se eu tirar todas as funções, é claro que o gráfico ele vai sumir, ele não vai ter mais centro, né? Aí ó, sumiu, o 0, 0 ficou bem embaixo aqui. E aí, para ele aparecer de novo, basta eu apresentar uma função qualquer. Tá bom? Gente, eu vou deixar aparecendo aqui uma função específica. Algumas, tá? Essa daqui e essa daqui. Ele foi de 2 em 2, tá? Poderia ter ido de 1 em 1. Foi uma escolha do chat, não fui eu que pedi para ele. Mas só que aí então veio a próxima pergunta. Na próxima pergunta ele falou, é, ele falou não, né? O Stuart me pediu. Agora encontre as famílias para as funções cujo o ponto, opa, vamos mudar aqui para a gente ver junto isso. O ponto é F2. Vamos lá. Bom, gente, então vamos lá. Então, a gente vai responder agora, então, a letra B, tá? Na letra B, o que ele faz aqui é um ponto, tá? É um ponto. Então, ou seja, não é uma inclinação. Aí é igual aquele gráfico lá onde eles vão ter retas concorrentes. Então, aí vai mudar a inclinação e vai mudar o B, vai mudar as duas coisas, né? Por que isso acontece? Porque se você olhar aqui, ó, é f de 2 igual a 1, tá? É f de 2 igual a 1, essa foi a pergunta que eu fiz. Só uma coisa que eu vou dizer para vocês, gente, esse gráfico que está aparecendo para vocês aí não é o gráfico que deveria aparecer, não, tá? Ele está errado. Tá? Ele está errado, ele é uma das soluções, mas não é a solução que deveria. Tá? Então, aqui, quando a gente faz f de 2 igual a 1, significa que meu y é igual a 1. Tá? Cuidado com isso, daqui a gente confunde bastante. Então, o y é igual a 1, porque o f de 2 é 1. Então, o y vale 1 e o x vale 2, tá? Isso é importante a gente mostrar, porque quando a gente apresenta no gráfico, os pontos coordenados, eles têm que ser mostrados como sendo x e depois o y, né? Então, ele teria x, y. Tá? Então, seria aqui o 2 e o 1, tá bom? Aí eu pedi para o chat responder essa pergunta, né? Então, aqui é o 2 e o 1. E na hora que o chat foi responder essa pergunta, ele respondeu equivocado. Ele quis me sugerir uma inclinação fixa, né? E como eu já tinha respondido ela antes, eu falei, não, tá errado esse gráfico aqui. Ele não deveria me mostrar apenas uma reta. Uma reta é a resposta da letra C. É quando você escolhe ali, entre as retas que aparecem, duas retas que são paralelas, uma em cima da outra. São iguais, tá? Tá, então ele falou assim, ó, usando a equação geral, tá? Ele usou uma equação geral aqui, ó, mx mais b, substituindo o valor. Então, cara, tá errado isso, tá? Tá errado. Ele me disse que a inclinação aqui é meio. Vocês estão vendo que aparece aqui, ó? Não é isso, tá? Aí, de novo, o que que eu fiz? Eu fui lá, tive uma conversa com ele. Eu falei, viu, chat, é o seguinte, como é que você me apresenta uma equação uma solução, sendo que aqui tem um monte de solução, né? Porque agora eu fixei o x e o y, mas eu não fixei a inclinação e eu não fixei o ponto B. Então, toda vez que eu modificar um ou modificar o outro, ele vai acabar mudando junto comigo, né? Eu vou fazer agora, deixa eu só mudar aqui para vocês. E aí, então, eu cheguei para ele e pedi de novo para ele fazer a resposta certa, e ele me apresentou este gráfico aqui, tá? Ah, puxa, agora tá certo? Tá, agora tá certo. Só deixa eu apresentar para vocês aqui o 0, 0. Olha o 0, 0 fica bem aqui, ó. Opa, aqui minha caneta não tá tão boa hoje, né? O 0, 0 fica bem nesse ponto aqui, tá? Tá, eu tô colocando só aqui, se vocês olharem, fica o x e o y ali, beleza? Então agora acontece o seguinte, ele não vai ter várias retas uma em cima da outra, né? O que ele vai ter agora? Ele vai ter várias retas passando pelo mesmo ponto. E se você tirar ali, ó, tá vendo? Ó? Ah, deu uma modificada, deu uma ajustada ali no gráfico, né? Mas se você tirar ali, ó, ele tá aqui como sendo, ó, menos 5 e mais 11. Só que se você substituir para o y igual a 1 e o x igual a 2, você tem a resposta, você tem a solução dessa daqui, né? Porque o x igual a 2 que vai dar 10, passa para o outro lado, fica 11 e 11.
tá? Que é essa retinha verde que está aparecendo aí. Tá? Vamos soltar todas as retas aqui que vocês já vão entender, ó. Todas elas obrigatoriamente vão passar pelo mesmo ponto, beleza? Então, o que o Stuart está querendo com vocês, preparando vocês nesse momento? Ah, ele quer que eu reprove no cálculo, inclusive. Até parece que é isso mesmo, né? Quando o professor pega o livro para responder ele na sala, em vez de ele pegar um livro, sei lá, ou uma lista, ele pega o Stuart, com certeza o professor quer te cobrar uma coisa mais rigorosa, ou ele quer fazer esse caminho, né? Fala, vou criar na cabeça do aluno um caminho lógico, tá? Dos conhecimentos, beleza? E, gente, não sei se vocês perceberam, né? Eu voltei aqui a fazer essa playlist aqui de cálculo, tá? E agora eu tenho uma surpresa para vocês. Não é só o chat GPT que pode ajudar vocês aqui no cálculo, né? Eu tenho a minha mentoria em cálculo 1 também, tá bom? Eu vou compartilhar esse vídeo aqui em vários lugares. Espero que vocês me ajudem a fazer isso também, porque essa mentoria vai me ajudar a ter mais vídeos aqui no canal, tá? Então, vocês me ajudam a eu te ajudar. Inclusive, vai ter um valor de 90% de desconto. Beleza? Quando eu pego alunos de faculdade para eu acompanhar, eu cobro deles um valor considerável, mas dessa vez eu vou cobrar menos, porque eu sei que você veio através do meu canal, né, que é uma coisa que eu estou querendo mudar há um tempo, vou querendo expandir aqui no canal, tudo bem? Então, se você quiser, vou deixar um link na descrição, você clica no link, fala, professor, você consegue me ajudar em cálculo? Daí eu vou lá, vejo quais são as suas dificuldades, a gente consegue ir em uma aula, um mês, enfim, a gente consegue superar essas dúvidas e você consegue aprovação, né? Ou entender pelo menos o que é essa encrenca aí. Fechado, gente? Vou voltar ali no Stuart rapidinho, só para finalizar. Então, o que a gente fez hoje, vamos lá? O que a gente fez hoje foi responder a questão 5, certo? Na questão, ó, o chat aqui, ó. A questão 5 e a letra A e a letra B da questão 5. Ah, tem que terminar ali, né? Quando ele fala, então, existe duas retas, na letra C, né? Existe duas retas aí, que elas são concorrentes, que são as mesmas, tanto que tem a inclinação 2 e também satisfaça aquele lá do ponto 2 e do ponto 1, ponto 2, 1, beleza? Então vamos dar uma olhada nisso daqui, ó. Se a gente olhar aqui, primeiro a gente vai ter que quem? A gente vai ter que achar quem tem inclinação 2, tá bom? Eu já fui direto na letra B, gente, porque na letra B é mais tranquilo de você achar. Aqui tem inclinação -2. E se eu ligar ela ali, ó, se eu desligar ela, vocês vão ver que ela é aquela rosinha ali, ó. Que está, ó, viram? Está ali, tá? Então significa que não é ela tem uma inclinação -2. Quem tem inclinação 2 é essa daqui, ó. É a única que vai ficar no quadro agora. Viram? Opa, tem que desligar essa e tem que desligar essa. Isso, essa daqui. Tem inclinação 2 e ela passa pelo ponto -3. Tá? E por que que essa daqui ela satisfaz as duas equações? Porque, primeiro, ela satisfaz a inclinação 2 que está ali, e quando eu jogo ela no ponto x igual a 2 e f igual a 1, que é a questão, né? Então, que é 2, 1, 2. Nossa, meu 2 está muito estranho hoje, gente, mas não é por causa de mim, não, tá? É por causa da mesinha aqui, ela tá um pouco esquisita, um pouco lenta. Tá? Então, isso que satisfaz. Como é que sabe que satisfaz? Porque ele me apresentou aqui nessa questão aqui, né? E se você jogasse ali alguns pontos, você conseguiria resolver. Tá, professor, mas como é que eu resolveria isso? Certo? Como é que eu resolveria isso? Caso eu não tivesse isso daqui e caísse na minha prova. Então, você ia fazer aquele jogo de igualdades. Tá? Então, aqui no f de 2, ele teria, olha que doido, a inclinação 2, o valor do x é 2 porque está ali, mais o b, né? E aí, como você veria que o valor do x, do f de x igual a 2 é 1, então y igual a 1, isso foi dito um pouco antes aqui, bastaria você substituir, né? Então fica 1 do lado de cá, igual a 2 vezes 2, que é 4, mais o b, né? Então agora ficou claro de você ver, né? Fácil de você ver, passa o 4 para o lado de cá. Então seria, então, -3 igual a b, ou b igual a -3. Certo? O que que significa isso? Que para eu ter a inclinação 2, o ponto que coincidiria com o x igual a 2 e o y igual a 1, ele vai ter a inclinação -3, tá? Que é essa reta aqui. Tá? E no outro gráfico aparece, da questão número 1. Isso foi por isso que eu deixei aqui para a gente dar uma comparada, tá? Eu deixei aberto dois gráficos lá. Ó. Se você olhar, é o gráfico do x igual a
y igual a 2x menos 4, que é esse daqui, e o outro menos 6. Né? Então, seria entre os dois. Né? Como assim seria entre os dois? Então, o que eu estou falando para vocês, a inclinação que eu estou falando para vocês, é uma reta aqui, né? Entre as duas, que ela tem inclinação 2, ela não toca nesse daqui, e já em comparação ao outro gráfico, ela faz parte daquilo ali, ela satisfaz a nossa resposta, beleza? Pessoal, então é isso aqui por enquanto, tá bom? Por enquanto é isso. Se vocês quiserem mais recursos aí, formas de resolver aí o cálculo, conseguirem se dar bem, vocês podem deixar aí nos comentários. E lembrando que eu quero sempre saber qual é a inteligência que vocês usam, né? Qual é a inteligência artificial que vocês têm usado aí para responder a sua faculdade, qual é que vocês têm usado, para eu trazer aqui para vocês também, fazer esse comparativo, tá bom? Gente, eu sou o professor Michael, ficando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.